Bíblia Sagrada. Atos, capítulo 12, versículos 1. Por aquele tempo, mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar. 2. Fazendo passar a fio de espada a Tiago, e o irmão de João. 3. Vendo ser isto agradável aos judeus, prosseguiu, prendendo também a Pedro. E eram os dias dos pães asmos. 4. Tendo feito prender, lançou-o no cárcere, entregando-o a 4 escoltas de 4 soldados cada uma, para o guardarem, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. 5. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. 6. Quando Herodes estava para apresentá-lo, naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, acorrentado com 2 cadeias, e sentinelas à porta guardavam o cárcere. 7. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão, e tocando ele lado de Pedro, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. Então, as cadeias caíram-lhe das mãos. 8. Disse-lhe o anjo: cinge-te, calça as sandálias. E ele assim o fez. Disse-lhe mais: põe a capa e segue-me. 9. Então, saindo, o seguia, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo, parecia-lhe, antes, uma visão. 10. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se lhes abriu automaticamente, e, saindo, enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo se apartou dele. 11. Então, Pedro, caindo em si, disse: agora, sei, verdadeiramente, que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. 12. Considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, cognominado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. 13. Quando ele bateu ao postigo do portão, veio uma criada, chamada Rode, ver quem era. 14. Reconhecendo a voz de Pedro, tão alegre ficou, que nem o fez entrar, mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava junto do portão. 15. Eles lhe disseram: estás louca. Ela, porém, persistia em afirmar que assim era. Então, disseram: é o seu anjo. 16. Entretanto, Pedro continuava batendo, então, eles abriram, viram-o e ficaram atônitos. 17. Ele, porém, fazendo-lhe sinal com a mão para que se calassem, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão e acrescentou: anunciai isto a Tiago e aos irmãos. E, saindo, retirou-se para outro lugar. 18. Sendo já dia, houve não pouco o alvoroço entre os soldados sobre o que teria acontecido a Pedro. 19. Herodes, tendo-o procurado e não o achando, submetendo as sentinelas a inquérito, ordenou que fossem justiçadas. E, descendo da Judéia para Cesareia, Herodes passou ali algum tempo. 20. Ora, havia séria divergência entre Herodes e os habitantes de Tiro e de Sidom, porém estes, de comum acordo, se apresentaram a ele, depois de alcançar o favor de Blasto, camarista do rei, pediram reconciliação, porque a sua terra se abastecia do país do rei. 21. Em dia designado, Herodes, vestido de trajo real, assentado no trono, dirigiu-lhes a palavra. 22. E o povo clamava: é voz de um Deus, e não de homem. 23. No mesmo instante, um anjo do Senhor o feriu, por ele não haver dado glória a Deus, e, comido de vermes, expirou. 24. Entretanto, a palavra do Senhor crescia e se multiplicava. 25. Barnabé e Saulo, cumprida a sua missão, voltaram de Jerusalém, levando também consigo a João, apelidado Marcos.